Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo. Sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite no dia de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja. E já vou pedir para você deixar o seu like aqui neste vídeo, ok? E fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br, tá? Moda feminina lá torando. Você ainda tem cupom de desconto, cupom MODA, pode usar lá que você ganha 10% de desconto, certo? E vamos que vamos aqui para os relatos. O relato, e é um relato longo, tá bom? Que é este daqui, a Maledite que destruiu a cunhada. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas gostaria que você me chamasse de Fulana, só se precisar mesmo, aí eu dou esse nome fictício aqui. Se houver qualquer outro nome neste relato, estará trocado. Pode ler tranquila, ok. Já mandei alguns relatos para o canal e você leu 2 deles e fiquei muito feliz. Quando você leu, eu gritei de alegria. Chamei meu esposo, meu filho para assistirem junto e para mim foi melhor que final de Copa do Mundo. Até hoje, de vez em quando eu assisto você lendo meus relatos de novo. Tipo vale a pena ler de novo. E também sou muito fã do canal. Já assisti quase todos os relatos. Muito obrigada. O que vou contar aqui hoje é uma longa história que ocorreu comigo e é 100% verdadeira. Espero abrir os olhos de vocês para as Mardite da vida e o poder do mal. Mas já adianto que nada é maior do que o poder do bem de Deus. Senta que lá vem história. Bom, moro no interior de São Paulo e conheci a Mardite no dia do meu casamento. O marido dela é amigo do meu esposo e fomos apresentadas. Ela foi muito simpática e eu, que sou a rainha do pressentimento, incrivelmente não senti nada. Até simpatizei com ela. Porém, como a festa estava cheia e não falamos muito naquele dia, né? Bom, os anos foram passando, hoje tenho 10 anos de casada e eu via a Mardite esporadicamente, assim, nas festas da família do meu marido e sempre conversávamos de forma amistosa, mas assim, superficialmente. Até que em uma ocasião, não me lembro exatamente como, nós trocamos o WhatsApp. Eu tinha aproximadamente uns 6, 7 anos de casada e começamos a trocar aquelas mensagens de bom dia, bom final de semana, Deus abençoe, etc. Eu sou ruim de fazer amizade, eu sou tímida, desconfiada, mas não sou arrogante. Muito pelo contrário, eu sou humilde. E quando percebo que alguém quer a minha amizade, eu ofereço meu coração sem nenhum interesse em nada que a pessoa tenha de material e aceito a pessoa como ela é. E assim foi com a Mardite. Ela passou das mensagens de bom dia, etc., a me perguntar como eu estava, começou a demonstrar um interesse pelo meu filho, que na época tinha 5 para 6 anos, e me contar coisas banais, assim, da vida dela, que ela tinha um esposo, uma filha, na época de uns 11 anos, e um bebê de uns 2 anos. Meu marido, quando percebeu a aproximação dela, me avisou para eu me afastar, porque ela era uma péssima pessoa. Ele me contou que toda a família do marido dela a detestava e que toda a família dele, do meu esposo, também não gostava dela. Aqui explico que o marido dela, que aqui vou chamar de Carlos, ele era amigo de infância dos tios do meu esposo e íntimo de toda a família dele. E a Mardite afastou ele de todo mundo. Bom, Carlos até poderia ir numa festa ou outra da família do meu marido, mas somente com a Mardite. Até aí tudo bem, tá? E ficava pouco tempo só e já ia embora, muito antes de cortar o bolo e sempre calado. Num canto ali, quieto, bebendo cerveja, muita cerveja, batendo papo, bater um papo, visitar os amigos, tudo ela proibiu. Como assim? Ela proibiu ele de conversar? Bom, e meu marido também disse que ela era macumbeira,
que tinha enfeitiçado o Carlos. E ele, que antes era um cara mó gente boa, afetuoso e de bem com a vida, tinha ficado frio, esquisito e que não era mais aquele rapaz humilde que praticamente foi criado na casa dos tios do meu marido. Eu sou evangélica de berço e aprendi com a minha amada mãe a respeitar todas as religiões. Para mim, o fato dela ser macumbeira não significava nada de mal. Eu não entendia como uma pessoa tão afetuosa comigo poderia ser tudo aquilo que o meu marido falava. E eu disse a ele que eu ia ficar esperta com ela, mas eu não ia deixar de falar com ela ou bloqueá-la nas redes sociais porque ela não me fazia mal algum. Como eu me enganei. As mensagens de WhatsApp, de esporádicas, passaram a ser diárias. E de escritas passaram a ser áudios. E de uma vez ao dia passaram a ser 2, 3, 4 vezes ao dia, por aí vai. Eles tinham um bom padrão de vida, sabe? Pois ela é do lar e o marido tem um excelente emprego. Mas ela começou a me contar que ele era viciado em jogo, que vivia fazendo empréstimo, que eles passavam necessidades. Eu não entendia porque ela tinha o cartão de crédito do marido na mão e gastava à vontade. Andava de carro para baixo para cima, vivia dando festas, comprando besteira do tipo fritadeira air fryer para cima, do tipo fritadeira elétrica para cima. Vivia comprando essas coisas, sabe? Mas para mim dizia que passava fome. Bom, nas poucas vezes que eu e meu filho fomos à casa dela, tudo lá era à vontade. As garrafas de Coca-Cola cheias rolavam ali. Tinha garrafa de Coca-Cola que ainda estava cheia e sem gás ali pela casa, tipo jogado, sabe? Desperdiçando, quando ainda tem refrigerante, mas tá tudo sem gás, aí joga fora. Fora os chocolates, os salgadinhos, as bolachas recheadas. Então, né, pra quem passa fome não tem essas coisas, né? Eu ouvia tudo aquilo assim meio confusa. E mesmo assim, eu a aconselhava da melhor maneira possível. Mas ela nunca ouvia o que eu dizia. Hoje eu entendo que ela apenas queria despejar aquele monte de impropérios em cima de mim. Bom, o tempo foi passando e o teor das conversas foi piorando. Ela me contava que um agiota do carro preto estava perseguindo ela e jogando o carro dele em cima dela para acabar com ela e com os filhos. E contava que ligavam para a casa dela ameaçando todo mundo caso o Carlos não pagasse os agiotas e que os empréstimos tinham tomado tudo dela, o carro, a casa. No entanto, ela sempre estava de carro. E aí eu não entendia nada. Eu disse a ela para ir na polícia, que eu iria com ela. E ela aceitou. Mas na hora combinada de ir, ela só me enrolava com desculpas do tipo... Ai, meu filho amanheceu com febre. Ai, hoje eu tô com enxaqueca. Será que é besouro batendo na janela? Ou é fantasma? Brincadeira. Bom, enrolava e acabava não indo na polícia. Eu tentava conversar com ela, desabafar os meus problemas também, e no começo da amizade ela até que me ouvia um pouco, mas depois, conforme o tempo foi passando, ela me cortava no meio de uma frase minha e disparava a me contar situações dantescas da vida dela. E eu, por fim, me calei, né? Eu não queria que ela soubesse nada da minha vida, e isso foi a mão de Deus começando a me livrar de um mal enorme. Ela nem sequer percebeu que eu não contava absolutamente nada da minha vida para ela. Pelo contrário, foi o que ela queria para a enxurrada de absurdos que viria a seguir. Os áudios de WhatsApp mudaram para chamadas de vídeo e as chamadas passaram de uma vez ao dia para 2, 3, 5, 8, às vezes até mais. E a minha vida se transformou num verdadeiro inferno. Eu não podia pegar meu celular porque se ela me visse online no status do WhatsApp, ela fazia chamada de vídeo. Se ela me via online no Face, ela fazia chamada de vídeo. Se eu não atendia, ela me cobrava. Ela só não me ligava de noite porque o marido dela estava em casa.
Meu marido brigava comigo, dizia que aquilo era coisa de gente louca, que ela devia ser lésbica, sei lá, por querer me ver tanto em vídeo o dia inteiro. E eu ficava numas situações horríveis. Deve ser bizarro. Eu passei a viver sob um estresse constante. Se meu celular tocava, eu já começava a tremer. E várias vezes cheguei até a chorar. Eu me sentia vigiada. E eu, que sou uma pessoa tranquila, comecei a ficar nervosa, agressiva, sem paciência. E meu marido me pressionando para bloquear a maluca. Nesse meio tempo, entre as chamadas de vídeo e visitas pessoais, ela começou a me contar quem ela realmente era. Como assim? Revelou assim tudo? Ela era... Ai, gente, tem um bicho batendo na janela, mas deve ser um besouro. Bom, ela era da Umbanda, família tradicional no meio, com obra social e tudo mais. Sim, a família dela era dona de vários centros. Repito que respeito todas as religiões. E, gente, repito que respeito todas as religiões. E gente má existe em qualquer religião, ok? Bom, ela foi afastada da administração da obra da família dela pelos familiares e me contou que a culpa era deles, que ela era boa, inocente e tal, e que ela resolveu se afastar por conta própria, mas nunca contou o real motivo da saída. Ela se gabava de ser boa, de fazer caridade, mas eu comecei a ver que ela não era assim, não. Era egoísta. E todas as vezes que a família precisava dela na obra social, ela inventava uma doença imaginária e não ia nunca. E o mesmo acontecia com qualquer um que precisasse dela. Ela me contou que ia escondido da família dela em um lugar barra pesada, onde os trabalhos eram de magia negra, e estes sim surtiam efeito na hora. Agora seguem aqui alguns relatos do que eu ouvia dela. Ela me contou que havia um vizinho que a incomodava e ela fez um trabalho para ele e em uma semana o cara teve um grave problema familiar em outro estado e se mudou e vendeu a casa com urgência. Me contou que controlava o próprio marido com uma vela de 7 dias acesa para ele 24 horas por dia e que quando a vela se apagava, ele ficava violento. E aí ela corria e acendia a vela de novo ou renovava com outra vela e que fazia outros trabalhos também para ele, segundo ela, para o bem dele. Havia uma pessoa que me fez muito mal no passado e eu, quando era mais idiota, havia contado para ela. E ela me ofereceu de colocar um tranca-rua na nuca dessa pessoa e me garantiu que em 7 dias a pessoa estaria em um hospício. Gente, então ela saiu, na verdade, dos trabalhos da Umbanda e começou a ir para esse lugar escuso que fazia essas coisas, né? Eu fui categórica em negar essa oferta. Não quero. Porque eu sou burra e sei que essas coisas voltam para quem as pratica. Ah, não, porque eu sou burra, não. Porque eu não sou burra e sei que essas coisas voltam para quem as pratica. Então, entreguei esse mal nas mãos de Deus. Ela me contou que ela tinha uma cunhada que fez um desaforo muito grande para ela e que depois disso, misteriosamente, a vida da mulher foi de água abaixo. E que um dia a mulher ligou para ela e pediu desculpas e disse que depois delas discutirem, tudo começou a dar errado na vida dela. Gente, a Mardite me contou isso sorrindo. Ela disse o seguinte: comigo ninguém mexe e ela vai morrer. O fulano, o nome do espírito, o fulano do lugar barra pesada, disse que ela não passa de abril de 2019. Foi dito e feito, gente. Poucos dias depois, a moça descobriu um câncer que teve metástase e 1 ano depois ela morreu. Eu acompanhei o sofrimento dessa moça de perto pelas narrações prazerosas da Maledite. Quando a moça estava no hospital, a Maledite ia lá, brigava com todo mundo, de enfermeiro a médico, e dava a entender que ninguém cuidava da moça como ela cuidava. A moça veio para casa de home care
E a Mardite disse que ela ia cuidar sozinha da moça, pois os irmãos da moça não prestavam, etc e tal. Então, antes do home care chegar, ela me chamou para ir na casa da moça, de manhã cedo, pegar toda a roupa de cama para lavar, e assim foi feito. Ela me disse que tinha medo de ir na casa da moça sozinha, isso porque ela era médium de incorporação, tinha visões do mundo espiritual e o caramba 4 lá. Bom, fomos e começamos a procurar roupa de cama. Eu estava em um quarto e ela no outro quando eu puxei um lençol do armário e caiu um bolo de notas de R$100. Eu não sei quantas eram, mas era muito dinheiro, tipo tinha uns R$1.500 ali. Aí cuspi. Eu estava sozinha e paralisei. Eu estava sem dinheiro, eu estava com dívida e a moça estava nas últimas. Mas o Espírito Santo falou no meu coração e no mesmo segundo eu me senti suja em sequer pensar por um segundo em tirar algo de alguém que não pode nem se defender. E eu chamei a Mardite para mostrar o dinheiro. Eu achei que ela que se dizia tão desprendida, iria dividir o dinheiro com os irmãos da cunhada dela, né? Entre eles, o marido da própria Mardite, sei lá. Mas ela olhou o dinheiro e disse: esse aqui é meu pagamento por todo o trabalho que aquela me dá. Ainda xingou. Falou isso, botou o dinheiro no bolso e me fez jurar que eu não ia contar nada para ninguém. Eu fiquei chocada, sem ação. E depois disso, a Mardite enlouqueceu na casa da cunhada. Ela me disse que a moça tinha cartões de... Enlouqueceu? Depois disso, a Mardite enlouqueceu na casa da cunhada. Ela me disse que a moça tinha cartões de crédito, dinheiro guardado em dólares e que ela ia achar tudo. Ela encontrou 2 relógios de ouro que guardou na sua bolsa e de repente o medo dela passou. Ela então me trouxe para minha casa e voltou para a casa da cunhada e só saiu de lá no fim da tarde. No dia seguinte, ela me ligou de vídeo e disse que não havia mais nada na casa da cunhada e que ela deu o dinheiro e os relógios para o seu marido e que o mesmo ia dividir com os irmãos para pagar o tratamento da irmã dele. Sinceramente, eu acho que tudo isso é mentira e que ela pegou tudo para ela, porque mesmo contando tudo ao marido, ela me fez jurar de novo, na chamada de vídeo, que eu não contaria nada a respeito do dinheiro e dos relógios a ninguém. No dia em que a cunhada chegou com o home care, a Mardite, que ia se responsabilizar por tudo, nem apareceu lá e me disse que ficou gravemente doente e foi parar no hospital. Lá fez vários exames que obviamente não deram em nada e os irmãos da cunhada, que não valiam nada na boca da maledite, é que receberam a moça e cuidaram de tudo. Os irmãos se reuniram para pagar uma das enfermeiras do home care por fora, para dar uma varrida, pagar ela por fora, para ela dar uma varrida na casa, cuidar da roupa da cunhada. E a Mardite, assim que descobriu, denunciou a situação ao convênio e a enfermeira foi mandada embora. Essa situação perdurou por uns 2 meses até que a moça morreu. E a Mardite ainda me pediu para ir no velório com ela, pois ela não tinha coragem de enfrentar a família do marido. E eu fui. E foi uma situação horrível, porque quase ninguém olhava na nossa cara. E a Mardite conversava comigo falando bem alto e dando indiretas na família do marido dela. Coisas do tipo: ai, fulana, eu fiz de tudo pela Beltrana, que é a cunhada dela, e graças a mim ela teve um fim digno. Ai, fulano, eu tenho muito dinheiro. Meu pai paga R$7.000 para auxiliar de escritório dele. E eu ouvia aquilo morta de vergonha. E eu pensava, meu Deus, ela matou a cunhada. Eu não minto, eu tinha medo dela. E por mais que eu quisesse, eu não conseguia me desvencilhar daquela amizade. Conforme a nossa amizade, entre aspas, aumentava, a minha vida ia por água abaixo. Eu enfrentava muitos problemas naquela época. Eu estava fraca na fé e penso que por isso eu não me afastava de vez dela. Antes da Mardite, tínhamos uma vida simples, mas tranquila financeiramente. Ocorre que eu tenho um grave problema na coluna e eu recebi auxílio-doença há anos, e o mesmo de repente foi cortado pelo INSS.
Meu esposo, que é autônomo, não conseguia vender uma peça só de carro. E só não passamos fome devido à ajuda financeira da minha mãe. Cortaram a minha luz por falta de pagamento. Faltava tudo, até roupa para o meu menino, que está em fase de crescimento, e fora as brigas com meu marido, que se tornaram constantes. Eu entrei em depressão, eu acordava e não via saída para minha vida. Eu não conseguia novo afastamento, eu não tinha saúde para tentar um novo emprego. Vivíamos com o mínimo possível e eu via o meu filho querer um doce de padaria e eu não poder comprar. A Mardite continuava com as suas chamadas de vídeo, só contando ou mentiras ou grandezas, e eu dentro de casa procurando uma solução para as nossas vidas. Foi aí que tudo piorou. Meu marido foi para uma festa em outra cidade e eu falei para ele: se você beber, eu e nosso filho não vamos com você, pois sei que você vai voltar dirigindo bêbado. Gente, misericórdia, não façam isso, tá? Aquilo me deu uma sensação horrível, sabe? Ah, não, peraí, voltando aqui. Aí ele respondeu: vou beber sim. E saio cedo de casa. Ah, ele falou. Não, ele respondeu: vou beber sim. E saiu cedo de casa batendo a porta. Eu fiquei triste por tudo, pelo comportamento dele, por toda aquela situação. E no fim da tarde ele me ligou numa chamada de vídeo da festa, morto de bêbado e dizendo que me amava e pedindo perdão. Aquilo me deu uma sensação horrível, um pressentimento ruim, e eu implorei para ele dormir lá e não voltar embora. Desligamos e uns 40 minutos depois o meu telefone tocou. E eu juro que na hora eu senti que ele havia batido o carro. Sim, ele bateu o carro na rodovia. E graças a Deus não se machucou e nem machucou ninguém, mas detonou o carro. Se negou a fazer bafômetro e só de multa foram R$4.000. Pior que quando aquela fela da chegou em casa, quando aquele fela da chegou em casa, como diz o Tiringa, quando ele chegou em casa, ele disse que indiretamente a culpa do acidente era minha, porque se eu tivesse ido com ele na festa, eu ia ficar no pé dele para ele beber pouco e dirigir devagar, e assim ele não teria batido. Uau, mas cadê a maturidade, a responsabilidade de uma pessoa adulta, né? Eu juro que eu quis dar um murro na cara dele. Se eu tivesse força, eu batia. Mas apenas me defendi desse absurdo. Falei para ele que o meu filho pequeno Falei para ele que meu filho pequeno chama Enzo e chamei ele de canalha pra cima, porque se ele morresse bêbado e sozinho, era problema dele, mas ele arriscou a vida de outros inocentes. Exatamente, porque quando você faz, você tem que pensar, se você vai fazer isso sozinho, vai se estrupiar sozinho, o problema é seu. O problema é que você vai estrupiar quem não tem nada a ver com o pato num acidente de carro. Vai ter família vindo aí, tudo de boa de algum lugar, aí vai um danado desse que bebeu e dirigiu, faz um estrago, capaz de sair vivo ainda, enquanto os que não tem nada com o pato, né? Então, gente, se vocês não pensam nos vocês, pensam nos outros, pelo menos. Não custa dormir no local, deixar o carro, pegar um Uber, não sei o quê. Ou então pensa, não vai de carro, já vai de carona, vai com alguém que não beba, pega um táxi, um Uber, dá um jeito. Vale a pena arriscar? Vidas, não tô falando uma vida, não, vidas por conta de, o preço do Uber, do táxi, eu não sei o que, ou dormir, não sei, mas não façam isso. Bom, voltando aqui. Desempregada, doente, sem um puto no bolso e agora sem carro. Eram muitos problemas e eu, que estava afastada da fé, recorri a Deus, me apeguei a Ele. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui com a gravação, acho que tá. Me apeguei a ele. Voltei a frequentar a minha igreja e resolvi confirmar o meu batismo nas águas. Eu fui batizada na juventude e passei de novo pelas águas. Fiz isso mais para confirmar o meu compromisso com Deus e desde então eu fui mudando como pessoa. Os problemas continuavam os mesmos, mas a minha maneira de encará-los foi mudando. Eu procurei cuidar mais do meu filho. Não tínhamos dinheiro, mas afeto eu tinha.
e continuei a distribuir currículos e procurei o CRAS do meu bairro. Comecei a fazer cursos gratuitos lá e recebi ajuda. Conheci pessoas legais lá, saí de dentro de casa e fui lutando contra a depressão e principalmente parei de atender as 200 chamadas de vídeo da Maledite, porque eu não tinha internet na rua e também porque eu fui preenchendo a minha vida. Ela se ressentia de eu ter sumido, me cobrava, mas eu fui firme em ir me afastando dela. Esqueci de dizer que na mesma época em que a cunhada adoeceu, ela me disse que a entidade tinha dito que o marido dela também não passaria de abril de 2019 e morreria de câncer também. E ela, que detestava ele, me disse que ficaria com ele até o final para herdar tudo e ficar com a pensão. Gente do céu! Como pode existir gente assim? Mardite amava dar festas em casa e fez amizade com uma organizadora de eventos e rapidamente a amizade virou assim um amizadão e ela me deixou meio que em paz por esse período. A organizadora era recém-separada do marido e conheceu outra mulher e estava feliz com a namorada. Ambas trabalhavam juntas, mas a Mardite não queria esse relacionamento das duas e me disse que ia fazer um trabalho para separar as duas. Pra quê? E assim o fez. Mexeu seus pauzinhos e depois de 7 dias as moças começaram a brigar e a namorada deu uma surra na organizadora de eventos e quase acabou com ela. Chegou a dar polícia e tudo mais. O relacionamento acabou. A organizadora ligou chorando para Maledite e dizia que a namorada dela era um anjo e de repente virou outra pessoa agressiva. Mardite me ligou, de vídeo, numa chamada de vídeo, contando que estava feliz, pois fez o bem e livrou a organizadora da namorada sapatão. Eu tô falando, essas Maledite não bate bem na cabeça, gente, não é possível. Não é certo, não sei, isso aí precisa, tem que ter... Isso aí precisa de internação, eu acho. Hospital psiquiátrico, eu não sei, gente. Porque isso aí não é direito, não. Esse tipo de gente. É um tipo de gente perigosa que passa despercebido. Pouco tempo depois, a organizadora se tomou de horror da Maledite e bloqueou ela em todas as redes sociais. Até hoje não sei o porquê, embora eu desconfie. Maledite, após perder essa amizade, voltou a me infernizar nas chamadas de vídeo. Mas eu só atendia uma vez a cada 2 ou 3 dias. E ela contava que o filho pequeno via o esposo dela chegar em casa do trabalho acompanhado por um demônio. E que o menino vivia em pânico. Dizia e chegou a me mostrar copos, pratos e utensílios domésticos dela que quebravam dentro do armário sem ninguém colocar a mão. Dizia que a filha dela, adolescente, se cortava, a jovem tinha toque, psoríase e era psicologicamente muito perturbada. E por fim que o filho de 5 anos acabou tentando tirar a vida. Dava a entender que o marido batia neles e que ela e os filhos eram constantemente ameaçados por ele. Eu ouvia, aconselhava, mas nada fazia efeito. Parecia que ela não queria solucionar aquilo. Ela só queria falar. Dizia que o marido bebia muito e todos os dias e que ele conversava sozinho e dizia estar falando com o diabo. Marquei então uma psicóloga especialista em crianças para o filhinho da Maledite e expliquei que o menino estava tentando acabar com a própria vida aos 5 anos. Mardite disse ter sido chamada ao prezinho do filho, porque o menino foi encontrado no banheiro da escola. Nossa, o menino foi encontrado no banheiro da escola segurando um plástico amarrado na cabeça e ele mesmo dizia que queria acabar com a vida dele. E não era a primeira vez que ele estava fazendo isso. Maledite concordou em ir à psicóloga, porém, no dia marcado, deu o bolo em mim e na psicóloga e disse que estava com enxaqueca e não ia sair de casa. E eu fiquei muito pé da vida por causa do menino e acabei desistindo de ajudar. Após meu batismo, ela me pediu para o meu filho brincar um pouco com o filho dela.
por causa do que estava acontecendo com o menino. E por ele, e nós fomos na casa dela e me aconteceu algo horrível. Eu fui com meu filho e sentamos nós duas na sala dela, cada uma em um sofá, e as crianças começaram a brincar no chão. Eu comecei a me sentir mal. Eu suava frio, eu tinha calafrios, e ao olhar no rosto da Mardite, comecei a ver o rosto dela se deformar. O rosto se transfigurou em um rosto marrom, pontudo dos lados, com chifres. Era horroroso e sorria para mim. Eu tirei a vista dela, olhei para as crianças e eles estavam normais. Então voltei a olhar para ela e lá estava o capiroto, ou qualquer coisa parecida. Eu levantei do sofá em um pulo e inventei uma desculpa qualquer e fui embora. Ela não entendeu nada. Não havia 5 minutos que eu havia chegado e saí de lá praticamente correndo. Ao chegar em casa, o mal-estar não passava e ao medir a minha glicose, eu sou diabética, a glicemia estava tão alta que o aparelho não conseguia medir. Eu havia medido a glicose antes de sair de casa e estava normal, e ao voltar vi de novo e estava mais de 600. Então tomei insulina e passei o resto da tarde de cama, me sentindo mal e assustada. Depois disso eu fiquei perturbada. Eu tinha receio dela e passei a ter pesadelos confusos com aquela coisa horrível que eu vi na casa dela. Mardite não parava com as histórias. Eu não ia mais na casa dela. E então ela começou a me contar por vídeo, nas raras vezes que eu atendia, que o marido tinha uma amante, que a mulher ligava para a casa dela quase todo dia e que viu a mulher no mercado com uma bebê de aproximadamente 1 ano e que a menina era a cara do marido dela. Ela sempre me chamava para ir no lugar barra pesada lá que ela ia e eu sempre arrumava desculpas. Eu nunca fui, mas depois que voltei para minha igreja, ela ficou obsessiva em me levar lá. E meu marido então me disse para convidá-la para ir na minha igreja. E assim eu fiz. Obviamente ela se negou. Contei essa situação a uma irmã da minha igreja. E ela me disse o óbvio, que isso não era uma amizade, que essa mulher era maligna e que eu devia orar a Deus que eu devia orar para Deus me afastar dela, para Deus afastar ela da minha vida. E assim eu fiz. Meu marido um dia chegou em casa me dizendo que ficou sabendo que o Carlos estava com um tumor no cérebro, que o próprio Carlos havia contado isso para um amigo em comum. Confesso que eu havia esquecido da mandinga da Mardite, porque ela tinha falado que ele também ia morrer, justamente, eu não li ali, mas com um problema no cérebro. Mas eu fiquei triste, com raiva dela. Meu marido queria denunciar ela para a família do Carlos, mas quem que ia acreditar em mim se eu contasse sobre o dinheiro, o relógio roubado e a magia negra? Eu não tinha provas. Quando eu a convidei para ir na igreja evangélica, a Mardite sumiu por uns dias, mas voltou. Dessa vez foi a gota d'água. Ela me disse que havia procurado um namorado da adolescência e que achou o cara no Face e que começou a falar com ele e que ia encontrá-lo numa padaria e queria que eu fizesse uma chamada de vídeo com o cara, que é casado, para eu ver o rosto dele e saber se ela falava com ele mesmo e depois que eu fosse com ela numa padaria para ela se encontrar com ele. Eu dei uma desculpa qualquer e não fiz nada do que ela queria. Ao mesmo tempo, ela me contou estar paquerando um comerciante do bairro, trocando mensagens com o cara no WhatsApp e que o cara ia pagar a academia para ela ficar sarada e mais coisas impublicáveis aqui. Gente, eu tô falando, a pessoa não bate bem. Não é possível, meu Deus do céu. Graças a Deus, o meu esposo ouviu essas chamadas de vídeo, pois ele estava trabalhando em casa e sabia que eu não estava junto com ela nessa ideia dela trair o marido. Eu conversei com ela, disse a ela que ela deveria primeiro se separar do marido para depois procurar outra pessoa. Mas ela não me ouvia, afinal ela queria que ele morresse para ela herdar o que ele tinha, né?
Então ela sumiu por uns dias de novo, mas uma noite, por volta da meia-noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que o celular dela foi hackeado pelo marido e que não poderia mais falar comigo. Ai, eu dei graças a Deus. Eu já havia me afastado uns 90% dela e orava a Deus para me libertar totalmente. No dia seguinte, ela fez uma nova chamada de vídeo chorando copiosamente, me dizendo que errou, que só queria se sentir amada e ser feliz e me pedia perdão. Eu não entendi nada. Tipo, perdão do quê? Eu perguntava a ela, perdão do quê? Ela não respondia e só chorava. Hoje eu penso que o marido hackeou o celular dela e descobriu as conversas dela com outros homens e ela deve ter dito para ele que era eu que estava arrumando amante para ela e por isso que no dia seguinte ela ligou me pedindo perdão. Mas se foi isso mesmo, eu nunca vou saber e nem quero, mesmo porque meu esposo sabe a verdade. Eu não arrumo amantes nem para mim, quanto mais para os outros. Deus me livre. Um homem já dá trabalho, imagina dois. É o seguinte, será que ela não fez algum trabalho para você também e por isso que ela tá pedindo perdão? Bom, na mesma noite desse chororô, ela me ligou no fixo, coisa rara, e disse que estava correndo risco de morte e que se não me ligasse no próximo dia era para eu chamar a polícia, pois ela... Gente, pois o marido dela tava doido, hein? Chama a polícia já, foge de casa. Bom, enfim, ela mentia tanto que eu não sabia mais no que acreditar. E mesmo assim, no dia seguinte, eu liguei para ela e ela não atendia e eu fiquei preocupada. De repente, ela atendeu e eu perguntei se estava tudo bem. E ela respondeu que estava ótimo. Eu perguntei sobre as ameaças do marido dela e ela respondeu, você tá louca? Eu não tenho nenhum problema com o meu marido. Nós vivemos muitíssimo bem. Ah, ela falou isso. Ela me falou isso. Ela respondeu. Quando eu perguntei sobre as ameaças do marido, ela me respondeu, você tá louca? Eu não tenho nenhum problema com meu marido. Nós vivemos muitíssimo bem. Você que é uma surtada de estar me perguntando uma coisa dessas. Eu fiquei muito injuriada com aquela conversa. Eu não suportava mais as loucuras daquela mulher e falei para ela então se ela não se lembrava de tudo que ela havia me contado sobre o marido, inclusive que ele estava tentando acabar com ela. Ela então, eu perguntei se ela não lembrava disso e ela então me respondeu que havia perdido a memória, que não se recordava de mim, que sabia que eu era uma pessoa muito querida para ela, mas não recordava nada da nossa amizade e não recordava mais do próprio passado e não sabia nada do que eu estava falando para ela e desligou. Tô falando, gente, é louca. Realmente tem problema. Dupla personalidade, tripla, má personalidade. Eu não sei o que, mas tem problema. Tem alguma coisa. Tem que ser tratado ou encarcerado. Então, quem virou a surtada da chamada de vídeo fui eu. Que fiz umas 200 chamadas para ela, ela não atendia. Aí eu mandei um áudio para ela dizendo que ela não me procurasse nunca mais, que eu não suportava mais aquela situação, que graças a Deus ela estava se dando bem com o marido, que eu desejava tudo de bom para ela. Confesso que me senti aliviada por ter me livrado dela, porém há uns dias atrás ela havia dado um gatinho, filhotinho, para o meu filho, e o gatinho se estranhou com a minha gata idosa. E o gatinho, para marcar território, estava fazendo xixi na minha casa inteira. No sofá, na cama, até na mesa da cozinha. O gatinho fez xixi. Eu já havia combinado com ela que ia devolver o gatinho para ela doar para outra pessoa. E ela havia concordado. Então eu liguei mais uma vez para ela, apenas para entregar o gatinho, e ela não me atendia. Então eu liguei de noite, quando eu sabia que o marido dela estava em casa e ela não podia deixar o fixo dela tocando. Sim, eu não liguei no celular. Liguei no fixo. E ela me atendeu e de repente ela recuperou a memória. Sabia quem eu era e me disse sussurrando que eu levasse o gatinho para ela no dia seguinte às 9 da manhã e por favor que eu desligasse. E assim eu fiz. No dia seguinte eu liguei às 9 da manhã. No dia seguinte eu liguei das 9 da manhã até as 11 para ela e ela não me atendia. E então eu passei a mão no meu filho e no gatinho e fui na porta da escola do filho dela. Eu sabia o horário que o menino sairia da escola. Ficamos meio que escondidos entre os carros e eu vi passando
Eu a vi passando, mas ela não me viu. E o que eu vi, nunca vou esquecer. Ela estava com os olhos muito vermelhos, vidrados, e parou na porta da escola do filho dela e começou a se balançar e cantarolar um ponto. Creio que era um ponto, não sei se é da Umbanda ou que era um ponto cantado, né? E ela assim, a expressão dela era de loucura e confesso que eu senti pena. As pessoas viam aquilo e se afastavam dela e ela parecia estar em transe, cantando e dançando e se abraçando. Me aproximei e quando ela me viu, ela parou e disse: "Nossa, fulana, quantos anos que eu não te vejo? O que você está fazendo aqui? Que gatinho lindo, de quem é?" Eu fiquei tão enjoada com aquilo e respondi: "O gato é teu." Coloquei o gato no colo dela e falei até nunca mais. E desde então, nunca mais eu falei com ela. Bloqueei ela em tudo. Mesmo porque foi ela que perdeu a memória e esqueceu de mim. Mas falando a verdade, eu creio que esse desfecho foi plano de Deus para nos afastar sem mais brigas. Após tudo isso, a minha vida foi mudando aos poucos. Poucos meses após o sumiço da Maledite, eu ganhei um processo que estava na justiça há mais de 10 anos. Eu nem tinha mais esperança de ganhar e consegui melhorar muito a nossa situação financeira. E ainda comprei um carro adaptado para deficiente para mim. Também consegui resolver a minha situação na empresa que eu trabalhava e estava afastada há anos. E agora, em plena pandemia, eu consegui um novo emprego para pessoa com deficiência em uma multinacional aqui da cidade e na minha área de atuação, que é engenharia. Agradeço muito a Deus esses milagres. Minha vida familiar melhorou, o trabalho do meu marido começou a deslanchar, ele está vendendo mais peças e trazendo dinheiro para casa e a harmonia está voltando ao nosso lar. Nós não vivemos em um mar de rosas, mas nem se compara com aquela situação que nós estávamos há mais ou menos um ano atrás, quando até o pão quase chegava a faltar. Quanto a Maledite, há uns tempos atrás eu fiquei sabendo pelo meu marido que o marido dela se separou dela e que ela está sozinha e que eles estão brigando na justiça, deve ser por causa de dinheiro. Fiquei sabendo também que o Carlos, marido dela, continua com problema de saúde e está se tratando. Espero sinceramente que ele não morra, assim como ela deseja, e fez o trabalho para ele. Mesmo porque ele já passou bastante do prazo que ela tinha dito para morrer, que era abril de 2019, mas o câncer dele está avançando. No começo de 2020, eu encontrei com a Maledite na escola onde o meu filho estuda. Ela dizia que o filho dela, quando saísse do prezinho, ia para a escola particular, porque filho dela não estudava em rede pública. Mas por incrível que pareça, eu a encontrei com o filho estudando na mesma escola que o meu filho, e ela estava completamente diferente da Maledite que eu conhecia. Estava extremamente magra, rosto chupado, cadavérica mesmo, e de morena passou a ser loira platinada, ou seja, ela estava horrível, parecendo aquelas pessoas com problemas, sabe? Ela passou por mim, fingiu que não me conhecia. Após esse dia, quando eu a encontro nos corredores da escola, ela me olha com ódio e eu a ignoro. Não entendo como uma pessoa sem memória pode te olhar com ódio. Eu tenho a minha consciência limpa, que eu nunca fiz mal para ela. Eu sempre a escutava os absurdos e as mentiras, e eu sempre a aconselhei a não tomar atitudes erradas. Agradeço a Deus por ter me livrado desse mal e estar restaurando a minha vida familiar, e deixo para todo mundo um testemunho vivo de como uma pessoa pode ser destrutiva e puxar a vida de quem a rodeia para baixo. Existem muitas outras coisas que ela fez, mas se eu colocar tudo aqui, o relato vai ficar muito, muito longo. Eu contei uns 60% de tudo que ela me disse já ter feito para outras pessoas nessa vida. Eu aprendi minha lição, não ser tão permissiva e me impor quando algo em uma amizade me incomodar, pois se eu tivesse brecado ela no começo das loucuras, essa situação não chegaria onde chegou. Não sei se ela fez trabalho para mim, mas o fato é que somente depois de me voltar para Deus e me afastar dela é que a minha vida voltou a fluir.
A confirmação do meu batismo foi o divisor de águas desta história. Eu creio que o mal que a Mardite praticou contra os outros está voltando para ela, e que os espíritos imundos que ela mexe estão enlouquecendo a ela e, infelizmente, aos filhos também. Hoje vejo que muita coisa que ela dizia era mentira, mas a morte da cunhada, o vizinho que se mudou, a doença do marido, o término do namoro da amiga dela, tudo isso ela me contou antes de acontecer. Termino por aqui deixando um enorme beijo para todos os assombrados, para você, Ana, para as crianças e o Matheus, e beijocas também para o Rabin e para a Marie. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Rapaz, que história, hein? Que maledite mardite. Não, eu tô falando, então. Não sei se a pessoa entra, começa a mexer com essas coisas negativas e essas coisas deixam a pessoa louca, pode ser, ou se a pessoa já tem algum distúrbio e procura mexer com essas coisas. Aí piora tudo, porque ela tá realmente enlouquecendo, ela tá com um comportamento que não é normal e deve com certeza estar sendo perturbada por agora. E as crianças? Gente, não tem como chamar o conselho tutelar. Essa mulher é perigosa para as crianças, eu acho, pelo que você disse. E o pai também, ou era, pelo menos. Ai. Bom, esse foi o relato. Essa é mais uma maledite das braba. Espero que tenham gostado, embora, né, não tenha sido coisas muito legais que foram ditas aqui, mas este foi o relato de hoje. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!